Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde vamos desbravar e entender melhor o mundo dos vinhos. E hoje nós vamos trabalhar a parte de avaliação gustativa. Vamos começar a entender melhor o vinho na nossa boca, como que a gente entende as características do vinho, como que a gente consegue buscar melhor essas informações e entender melhor essas informações. Um ponto importante que eu já começo dizendo para vocês é: quanto mais a gente aprende sobre vinho, mais prazer a gente tira da bebida. E eu vou contar para vocês como é que isso acontece, ou por que isso acontece. Durante a aula eu vou explicar. Mas é um ponto importante: quanto mais a gente aprende, mais prazer a gente tira. Algumas pessoas chamam isso de evolução de paladar, algumas pessoas chamam isso de... como é que é? Tem um termo técnico que muitas vezes... Não é um termo técnico, mas é um termo muito utilizado, que é a capacidade evolutiva de paladar. Isso não é técnico. Por que eu digo que não é um termo técnico? Porque não é necessariamente usado no mundo científico, mas é muito utilizado no mundo cotidiano, ou seja, a capacidade do paladar evoluir. Não é bem isso que acontece. Paladar é um dos sentidos importantes, principalmente essa avaliação gustativa, a gente vai falar, só que não é necessariamente os nossos sentidos que evoluem. O que evolui é a nossa capacidade de interpretar as características sensoriais. É isso que evolui. O que evolui, na verdade, é o nosso cérebro. Mas vamos lá, vamos entender como é que isso acontece. E aí, na parte gustativa, tem vários pontos importantes, porque é uma avaliação multissensorial, envolve vários sentidos. O que é importante para a aula de hoje? Então, já peguem papel, caneta, porque vocês vão precisar anotar o lápis, vocês vão precisar anotar. É importante vocês anotarem, se querem aprender, é importante anotar. Se vocês tiverem um vinho tinto, o vinho tinto mais encorpado, nós vamos fazer algumas atividades práticas daqui a pouco. Água e baldinho para descarte. Então, se vocês podem ter aí à mão e preparar essas características. Eu vou estar degustando com vocês aqui. Eu escolhi um Malbec argentino, novo. Então, ele é bem potente, bem intenso, bem concentrado. É um produtor que eu conheço bastante, né? Vou contar para vocês depois, quando eu for degustar, eu conto um pouquinho da história desse vinho para vocês, tá? Tem a assinatura do Michel Rolland, onde ele pega algumas diferentes barricas aí de alguns produtores diferentes e faz um vinho Malbecão argentino clássico. E aí nós vamos entender um pouco as características sensoriais desse vinho. Mas precisa anotar. Então peguem, eu sempre tenho aqui, né? Sempre tenho copinho para descarte. Sempre vai estar aqui à mão. Eu sempre vou ter taça, né? Taça de degustação. Eu sempre vou ter bastante água, né? Eu sempre tenho caneca com água. Esse é um ponto super importante. Tem que estar o tempo inteiro hidratando. Aliás, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Dica de ouro, tá? E bem importante. Quanto mais hidratado vocês estiverem, mais os sentidos conseguem ser resistentes ao desgaste da degustação. O que é isso, Marcelo? Desgaste da degustação. Nossos sentidos, eles vão cansando. Então a gente precisa que os nossos sentidos fiquem o mais atentos possíveis. Quanto mais eles cansam, menos atentos eles ficam. Hidratação, gente, vamos mudar de câmera aqui. Hidratação é fundamental. Quanto mais hidratado vocês estiverem, mais lento os nossos sentidos vão cansando, principalmente na parte gustativa. Dica de ouro para vocês: no mínimo, o dobro de água vocês consumam do que vocês colocam de vinho na boca. Como assim coloca vinho na boca? Porque às vezes a gente está avaliando, a gente não engole, a gente descarta. Vou falar isso daqui a pouco também para vocês. Então, no mínimo, consumam o dobro de água do que a quantidade de vinho que vocês vão passar pela boca. E isso não é só para degustação técnica, isso também vale para beber vinho. E aí, quanto mais a gente estiver ingerindo vinho, mais água a gente precisa.
Então essa é uma dica de ouro que pouca gente observa. E aí, claro, a gente vai cansando, não só o álcool vai trabalhando no nosso organismo, vai deixando a gente um pouco menos atento, mais relaxado, né? O álcool vai trabalhando, mas também os nossos sentidos vão cansando e vão tendo menos capacidade de interpretar as características. E esse é um ponto importante. Ok? Então, combinado? No mínimo o dobro de água. Então, o tempo inteiro consumindo água, o tempo inteiro consumindo água, o tempo inteiro consumindo água. E isso vai nos manter. Vocês sabem, eu trabalho num laboratório de análise sensorial lá na Itália. A gente avalia vinhos para o mundo inteiro. Né? E posso dizer para vocês, uma das primeiras coisas que a gente sempre coloca nos treinamentos para os degustadores é muita água. Muita água. Tem uma outra, né? Tem uma outra dica que a gente passa para análise sensorial científica, é obrigatório, né? A gente não pode engolir nada, a gente descarta tudo. Menos raros casos aí que tem que consumir. Mas se não, se descarta tudo. Vocês, como vão estar consumindo pouco vinho, tudo bem se vocês engolirem. Mas vocês têm que saber que conforme vai ingerindo, vai ficando também um pouco mais cansado. Ah, Marcelo, eu não vou descartar o vinho. Beleza, não tem problema. Pode ingerir. Mas eu sempre recomendo que vocês tenham um copinho para descarte para ser auxiliar. Né? Isso para vários momentos. Às vezes quer enxaguar a boca, às vezes aí deu aquele primeiro gole que a gente não vai engolir, enfim. Então, essa é uma dica importante para vocês. Por mais que não vá usar o baldinho, tenha um baldinho de descarte à mão. Aí pode ser um copo. Tá? Quando tiver um baldinho, pega um copo, né? De preferência escuro, porque vai ficando uma meleca lá dentro, né? A gente vai criando um aliens lá dentro, a gente vai cuspindo, vai criando um alien. Então, recomendo para vocês que tenham um copinho para descarte. Beleza? Legal. Aí, a gente volta para nossa parte teórica. A gente vai passar uma parte teórica e depois a gente vai para nossa parte prática. Teoria e prática andam juntos. Ah, Marcelo, mas degustação, eu preciso provar vinho, eu preciso degustar vinho. É verdade. Mas teoria e prática andam juntos. Senão a gente só tomava vinho e aprendia. Sempre falo, né? Já falei isso aqui para vocês, vou repetir. Quantas vezes a gente fica tomando vinho, ou quantos anos a gente toma vinho, parece que a gente não aprende. Ah, não aprendo. Tomo vinho há 5 anos, 10 anos, parece que eu não estou aprendendo. O que está acontecendo? É que a gente não está focado para isso. Nosso mindset não está direcionado para isso. E para isso a teoria ajuda. E isso também, entre aspas, vai ajudar na evolução de paladar. Mas legal, vamos avançar. Vamos avançar um pouquinho mais. E o nosso foco hoje é falar na parte gustativa. Claro que eu vou avaliar o vinho com vocês, aí eu vou avaliar o vinho inteiro, né? Vou fazer a parte visual, olfativo, gustativo e tudo mais. Mas vou dar um destaque maior para a parte gustativa. As outras etapas a gente vai passar um pouco mais rápido. Certo? Então, legal. Vamos focar. Pontos importantes. Engolir ou cuspir se faz diferença. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Pouquíssima diferença se a gente descarta o vinho. Pouquíssimo. Ah, Marcelo, mas não faz diferença nenhuma. Pode fazer uma pequena diferença porque a gente tem na nossa garganta papilas gustativas, a gente tem alguns sensores térmicos, tudo mais. Mas, gente, posso dizer para vocês, é só uma questão de praticar um pouquinho, tá? Então, pode descartar o vinho, que vai conseguir avaliar ele muito bem. Não tem nenhum problema quanto a isso. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho alunos, inclusive alunos do Brasil e fora do Brasil, ou seja, alunos que eles não tomam vinho. Eles fazem o curso, são alunos pagos, pagam os cursos de imersão, que estudam vinho, mas eles não consomem. Não tomam zero álcool. Mas eles praticam. Eles querem aprender as características, eles querem... Ok, é uma escolha deles. Eles querem entender as características dos vinhos e não consomem. E eles praticam degustação normalmente. Imagina que a gente vai num evento de vinho, que a gente vai avaliar ou vai ser juiz de um concurso de vinho, onde tu vai avaliar 30, 40 rótulos num turno. Tem que descartar, senão a gente empaca total. Então, o cuspir faz com que a gente tenha também bastante capacidade de entender as características dos vinhos, tanto quanto se a gente estiver engolindo. Agora, a desvantagem do engolir é que a gente vai cansando mais rápido. Isso não tem jeito. O álcool vai nos cansando, a intensidade das características sensoriais vai nos cansando, e a gente vai tendo menos capacidade de avaliar. Na boca, ou seja, na parte gustativa, a gente vai ter vários sentidos trabalhando ao mesmo tempo.
Alguns me perguntam, Marcelo, essa é a parte mais importante da avaliação de vinhos? Ah, das etapas de degustação, a parte gustativa é a mais importante? Eu vou dizer, no sentido literal, todas as etapas e todos os sentidos são extremamente importantes. Mas, gente, vamos lá. Para que vinho é feito? Vinho é feito para ser consumido. Como que a gente consome vinho? É colocando vinho na boca. Então, a parte gustativa, ela tem pontos a mais de importância e de relevância. Aí ela é mais importante? De certa forma, ela é um pouco mais importante, sim. Porque se tu tiver que escolher um único sentido para te usar, uma única etapa, não é um único sentido, mas uma única etapa de degustação, o que tu vai fazer? Vai só olhar o vinho? Vai só cheirar? Vai só colocar na boca? Vai colocar na boca. Então, ela é uma etapa extremamente importante, não à toa que a gente vai ver daqui a pouco na ficha de degustação, que ela tem várias etapas acontecendo. E ela tem mais etapas que as outras. Outro ponto importante da parte gustativa. Como envolve muitos sentidos, é a parte que nos dá mais prazer quando a gente toma vinho. É a parte gustativa. É legal vocês pensarem sobre isso. Eu gosto, eu sempre falo para vocês, eu gosto que meus alunos pensem. Porque se a gente começa a entender vinho, a gente começa, né, a pensar vinho, a gente começa a entender de uma forma mais consistente, as coisas começam a fazer sentido. Não é só decorar, mas entender. O que é o entender? Se a parte gustativa é a que é uma das partes que dá mais prazer, e no vinho é a que dá mais prazer, por que ela dá mais prazer? É um pensamento. Por quê? Vocês deveriam fazer essa pergunta. Por que a parte gustativa dá mais prazer? Ah, porque eu tomo, porque eu consumo álcool? Não. É porque é a que está ativando mais os nossos sentidos. Então ela dá mais prazer, mas ao mesmo tempo ela é uma das mais difíceis de avaliar. Por quê? Porque são muitas coisas acontecendo. Você está envolvendo vários sentidos. É normal a gente ficar um pouco perdido aí durante a degustação, porque muita coisa está acontecendo. Então ela exige do degustador, ela exige de quem está consumindo vinho, um pouco mais de atenção. Porque ela vai estar trabalhando vários pontos, inclusive vários sentidos. A parte tátil, e essa é bem importante, pouca gente lembra que isso acontece em boca. A questão dos gostos básicos, e a gente vai daqui a pouco separar um pouquinho isso. A questão dos sabores, e aliás, essas características vão estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o vinho está na boca, não acontece em momentos separados, ou seja, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, o vinho está na boca e está tudo acontecendo, a parte tátil, os próprios gostos, e essas sensações, elas vão, ao mesmo tempo que traz muito prazer, vão muitas vezes, quando a gente vai prestar atenção, nos deixando um pouco confuso. Porque às vezes a gente está prestando atenção numa característica e outra está acontecendo também. Às vezes a gente está prestando atenção numa e na outra característica, em duas, tem uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta acontecendo. Então, é legal a gente saber, e aqui eu estou chamando de sabores, aqui a gente tem sabores, também aqui a gente tem um fator chamado aromas, a gente vai entender isso daqui a pouco também um pouquinho mais, mas em boca é multissensorial. Então, quando a gente está falando em gustativo, estamos falando do vinho na boca. E mais do que isso, mais do que essas características, digamos, vou chamar de principais, mas iniciais e sequenciais dos vinhos, quando a gente tem eles na boca. Mas depois a gente vai ter muitas características do retroolfato. Essas características que a gente chama de retrogosto e tudo mais, que a gente vai organizar também um pouquinho agora quando a gente fizer as atividades práticas. Legal? Então, beleza. Até aqui, começamos a organizar. Uma introdução. Precisamos prestar atenção, precisamos praticar, mas a prática anda junto com a teoria. Teoria e prática, para aprender sobre vinho, tem que andar junto. Certo? Legal. Não podemos esquecer, e esse é um ponto importante, e muita gente faz de uma forma, não vou dizer errada, mas dessequenciada. O que é dessequenciado? Ou seja, fora desse caminho, que são as etapas de degustação. E as etapas, elas são sequenciais. De primeiro a parte visual, depois a parte olfativa, depois a parte gustativa
e depois as avaliações finais. São 4 etapas importantes da degustação. Vocês vão ver muitas vezes na literatura somente citando 3, né? Visual, olfativo, gustativo. Seguidamente falo sobre isso. É verdade, essas 3 etapas elas acontecem, mas a gente tem que, quando a gente avalia vinho, a gente tem que ter uma 4ª etapa, que são as avaliações finais, as conclusões. O que aquelas etapas anteriores nos remeteram, nos direcionaram. Ou seja, por que a gente parou para avaliar as características do vinho? Essa é outra pergunta que vocês têm que se fazer. Sempre que a gente, olha, anotem isso, sempre quando a gente está avaliando um vinho, quando a gente está avaliando um vinho, a gente está avaliando por uma tomada de decisão. Marcelo, não, eu tô só tomando vinho, não tem decisão nenhuma a tomar. Vai. A gente sempre vai tomar uma decisão, por mais que seja de uma forma meio inconsciente, não tão clara essa decisão. A gente pode avaliar a qualidade, no mínimo a gente vai partir do gostei ou não gostei. Essa é a primeira conclusão que a gente vai ter. Gostei ou não gostei? Gostei mais ou menos. Pois é, quando a gente chega nessa etapa, vou mudar de câmera. Vou botar aqui que aqui é um papo sério. Quando a gente chega nessa etapa, e essa sempre vai acontecer, o gostei ou não gostei, e às vezes a gente vai gostar mais ou vai gostar menos, a gente começa a desencadear uma série de conclusões da degustação que a gente fez do vinho. É que vocês não estão prestando atenção nisso. Gostei do vinho. Automaticamente eu penso, quanto eu estou pagando? Quanto eu paguei? Há quanto tempo eu tenho esse vinho? Aonde eu comprei? São decisões, que tipo, valeu quanto eu paguei, não valeu, tá harmonizando, não tá harmonizando, ficou bom, não ficou bom. A gente está tomando um monte de decisão aqui, que muitas vezes a gente não presta atenção. Pararam para pensar nisso? Nosso cérebro continua trabalhando. Então é importante, por isso que eu estou falando que a teoria ela é importante, porque ela vai nos ajudar a desconstruir algumas coisas que a gente, quando toma vinho, não presta atenção, e isso não é errado, porque tomar vinho é o ápice, tomar vinho é o ponto mais importante de qualquer relação ser humano com vinho, é tomar vinho. Mas quando a gente quer entender as características, a gente precisa parar e organizar um pouco essas nossas ideias. Então a parte teórica nos ajuda a organizar isso. É como aprender a escrever. Não, vamos fazer uma coisa mais fácil. É como aprender a dirigir. Se a gente entra no carro e começa a testar tudo que é coisa que tem de funcionalidade no carro, a gente até pode arrancar o carro, fazer o carro andar e com o passar do tempo fazer o carro, né, andar de forma mais seguida. Mas provavelmente a gente vai ter uma dificuldade para fazer tudo acontecer de forma correta, como a gente gostaria. O que a gente vai fazer na autoescola? Vai alguém lá dizer para vocês, olha, agora tu vai botar o cinto, agora tu vai girar a chave. Mas isso é óbvio. Gira a chave. Antes de girar a chave, o que nós vamos fazer? Ver se o carro está em ponto morto, ver se o carro é automático. Vai ter uma série de coisas que com o passar do tempo vão se tornar automática, mas que elas são importantes para organizar a estrutura, para organizar a base, porque senão vai ser sempre confuso. Quando a gente está só tomando vinho, o que está acontecendo? Não é errado. Lembra que isso é o ponto mais importante. O ponto mais importante da relação homem-bebida. É o consumo. Mas quando a gente quer avaliar, se a gente organiza essas ideias, vai facilitando essa organização do nosso cérebro. E isso é um ponto importante. Teoria e prática andam juntos. Legal. Quando a gente volta para essas etapas, e aí a gente vai entrar num ponto importante dessa parte teórica, é ter uma metodologia. A gente precisa ter uma metodologia se a gente quer avaliar as características dos vinhos. Essa é uma parte teórica importante. Aí, uma sugestão para vocês, essa metodologia que é uma das mais clássicas, se chama ficha de degustação. O que é a ficha de degustação? É um guia, é uma orientação dos pontos importantes que a gente tem que prestar atenção quando está avaliando o vinho, tecnicamente. Marcelo, mas preciso seguir a ficha? A ficha nos ajuda. A ficha nos dá um norte.
E é importante porque, e aí vocês vão ver que a ficha de degustação, elas sempre vão seguir essa ordem, visual, olfativa, gustativa e as conclusões, e hoje nós vamos focar nessa parte gustativa, e vocês já vejam aqui o quanto essa parte gustativa tem mais elementos para avaliar do que as demais, visual, olfativa e até das conclusões. Conclusões aqui poderiam ser várias, assim como os elementos das fichas a se avaliar podem ser vários, tem várias fichas de degustação. Isso é uma pergunta também que seguidamente chega. Ah, mas qual é a melhor ficha de degustação? Gente, a melhor vai depender muito do objetivo. Tem várias metodologias diferentes, tem várias escolas muito boas com fichas de degustação diferentes e todas são muito legais. Elas são parecidas, com pequenas variações. Aí vai depender muito qual é o objetivo. Né? A gente tem uma ficha de degustação técnica que é usada na ANV. Né, aqui na Avaliação Nacional de Vinhos, que é com base, por exemplo, aqui no Brasil, que é que os enólogos usam, que é com base na recomendação da OIV, por pontuação e números. É uma ficha muito utilizada por enólogos. A gente tem metodologias WST, a gente tem metodologia como a ABS, Organização Internacional de Sommelierie, tem várias metodologias. E elas, muitos dos pontos, a grande maioria dos pontos estão correlacionados. Mas sempre é legal ter uma ficha. E eu dou de presente essa ficha de degustação que eu trabalho, que é uma ficha que a gente desenvolveu com base na metodologia científica que a gente usa em análise sensorial, mas que avalia os pontos importantes ou mais importantes para o vinho. E vários outros pontos. E essa aqui eu dou de presente para vocês. É a ficha que eu desenvolvi e que eu uso regularmente. Vocês vão ver que ela é muito parecida com várias outras fichas. É muito parecida com a ficha da ABS, é muito parecida com a ficha da WCT, é muito parecida com a ficha até da OIV. Por quê? Porque os pontos a se avaliar são muito próximos, são muito parecidos. Então precisa ter uma metodologia. Tá? Esse é um ponto importante. E quem não tem a ficha de degustação do Prof, o Prof dá para vocês lá de presente, tá? Depois eu digo para vocês como vocês podem baixar, quem não baixou ainda. Legal. Outros pontos importantes aqui para a gente ir para a nossa atividade prática. Primeiro, nós somos diferentes. Nós, seres humanos. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, é importante que a gente tenha essa ciência. Se nós somos diferentes, Marcelo, nós vamos entender os vinhos de forma diferente. De certa forma, sim. Mas vamos pensar, pensem comigo. A comparação não é pessoa com pessoa. A comparação é nós com nós mesmos. É nós com diferentes vinhos. Vamos falar de papilas gustativas, tá? Que é uma parte importante da parte gustativa e que são esses botõezinhos que estão distribuídos pela nossa língua, principalmente. E que cada ser humano vai ter quantidades diferentes de papilas gustativas. As papilas gustativas, elas sentem os gostos básicos. Já vamos dar uma refrescada nessa questão dos gostos básicos daqui a pouco. E as pessoas têm diferentes quantidades de papilas gustativas. Inclusive, a gente tem os chamados no tasters, que são pessoas que têm menos papilas gustativas, algo em torno aí a partir de 2.000, normalmente, distribuída pela boca, de modo geral, na língua, que concentra a maior parte. 2.000, 3.000 papilas gustativas. E aí a gente tem as outras pessoas que estão no outro extremo, chamados super tasters, que tem até 10.000, às vezes até passa um pouco de 10.000 papilas gustativas. E vocês devem estar olhando e pensando, olha, com certeza, o super taster, ele é melhor degustador do que o no taster. Né? Ele tem mais papilas gustativas. E eu vou dizer para vocês que não é. Sabe por quê? Porque o super taster, ele só é mais sensível aos gostos básicos. Mas o no taster vai sentir os gostos básicos também da mesma forma. Não que o super taster, porque ele tem menos papilas. Mas se um vinho tem pouca... Vamos lá. Se um vinho tem menos acidez, o no taster vai sentir o vinho com menos acidez. Se um vinho tem mais acidez, o no taster vai sentir o vinho com mais acidez. Porque ele está sendo comparado com ele mesmo. E a experiência dele de degustação. Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes as pessoas confundem. Não, mas tem pessoas que têm mais facilidade. Tem. E vou explicar para vocês daqui a pouco o que é essa facilidade maior. Tem pessoas que têm mais facilidade, sim,
para degustação. Mas não está relacionado necessariamente com os sentidos, mas está relacionado com a capacidade de armazenar essas informações. Esse é um ponto importante. Então, gente, não interessa se a gente tem mais ou menos sensibilidade. Claro, a gente vai ter um problema quando a gente tem uma doença. A COVID, por exemplo, ela inibe boa parte da nossa capacidade de sentir aromas, muitas vezes. Aí sim a gente tem um problema. Não por a gente ser, né? Se a gente tem uma doença, uma patologia, aí sim a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de limitação. Não pela nossa estrutura ser um pouquinho diferente. Vamos também organizar um outro ponto importante para a gente começar a se entender. Que na parte gustativa, a gente está tendo uma bomba, literalmente, de sensações, de características sensoriais. E o vinho, o que ele mais ativa sensorialmente na gente, com certeza é na boca, na parte gustativa. E da mesma forma que é o que dá mais prazer, é o que vai ter mais elementos para avaliarmos. Na boca, e aí só para a gente começar, né, organizar um pouco até os nossos termos, a gente sente os gostos básicos, que são sentidos pelas papilas gustativas, que são o doce, o salgado, o ácido, o amargo e o umami. Isso é o que a gente chama de gosto, as papilas gustativas sentem. A gente sente os aromas, e os aromas principalmente indiretos, ou seja, a gente tem um canal na nossa boca que as moléculas vão se desprender do líquido, as moléculas olfativas, e elas vão até o nosso canal, nosso bulbo olfatório, e eles captam essas moléculas e a gente sente o que a gente chama de aroma. E na boca, a gente também sente as características e as sensações térmicas. E essas características térmicas, essas características não só térmicas, mas de pressão e outras, o que capta é a nossa capacidade tátil, é o nosso sentido tátil. O tátil a gente não sente só na pele, a gente sente em mucosa, a gente sente onde a gente tem sistema nervoso de modo geral, a gente acaba tendo essa capacidade de sentir, né, através da nosso sentido tátil. E na boca, o sentido tátil, ele vai captar o que é álcool, o que é tanino, o que é picância, o que é frisante. Eu vi vocês falando, a questão da pimenta, etc. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que têm menos sensibilidade, né? Principalmente a picância da pimenta, a capsaicina. A pimenta em boca é uma sensação tátil. O tátil não é sentido só pela pele. Então, em boca, e olha que legal, a gente tem várias características sensoriais acontecendo em boca. Inclusive, tem um termo que a gente usa, que foi organizado um pouco mais agora há pouco tempo, cientificamente falando, que é o que a gente chama de sabor. O que é sabor? Sabor é a soma desses elementos. É a soma dessas características acontecendo na boca. Então, quando a gente fala de sabor, eu só posso falar das características em boca, do que acontece em boca. Certo? Então, o que acontece em boca? Então, sabor é o que acontece na boca. Ok? Então, eu tô falando, eu sinto em boca, eu sinto sabor de morango. Legal, sinto sabor de morango. Na boca eu posso sentir o gosto de morango? Depende. Se eu estiver falando de doçura, de acidez, de amargor, se eu estiver falando de algum desses elementos, posso falar de gosto. Senão, tem que chamar de sabor. Legal, é só para a gente organizar um pouco aqui os nossos termos que a gente vai começar a aplicar agora. Porque agora a gente vai praticar. Agora a gente vai para a nossa parte prática. E para ir para a nossa parte prática, já vão preparando aí todos os elementos que vocês vão precisar. Então, vinho, água. Se a gente tiver ficha de degustação, pega a ficha de degustação, papel, caneta, porque agora a gente vai praticar. E eu vou estar degustando com vocês um vinho, Lo 07. Eu vou servir uma dose de degustação. Tá? Primeira coisa, ponto extremamente importante, ver se a taça tá limpa, sempre importante, ver se não tem
cheiro ruim, né? Então, ó, vê se a taça tá limpinha, se não tem resíduos, se tá tudo ok, né? Olha se não tem marca de gordura, super importante. Isso sempre, isso já tem que virar um vício na vida do degustador. Quem quer avaliar vinho, é ver se a taça tá limpa, se não tem cheiro. Eu sou fanático por isso. Antes de colocar o vinho, porque a hora que a gente colocar o vinho na taça, não tem muito o que fazer. Porque se tiver cheiro ruim na taça, a gente não vai conseguir saber depois. Servir uma dose aí de no máximo 50 ml. Eu estou usando uma taça ISO. Vou fechar aqui. A gente abre de novo. Eu estou usando uma taça ISO, que é essa taça aqui padrão de degustação. Vocês podem usar a taça que vocês tiverem em casa sem nenhum problema. Tá? O que é importante sempre da taça? Posso usar taça de vidro? Pode, não tem nenhum problema. Use a melhor taça que vocês tiverem à disposição. Tá? Esse é um ponto importante. A melhor taça que vocês tiverem à disposição, vocês podem usar. Então, servir o vinho e a gente vai começar a nossa avaliação. Antes da gente avaliar o vinho, eu vou até colocar aqui só um guardanapinho para não perder muito seus aromas. E aí a gente vai avaliar ele. E eu vou trazer aqui, vou responder algumas perguntas de vocês enquanto isso. E aí a gente vai para a nossa parte prática. Vocês perguntando. O Romulo perguntou, professor, a pessoa come pimenta, ela também passa por essa evolução de sabores, uma vez que a tendência é comer mais e mais forte? Sim, Romulo. As pessoas passam por essa evolução. Sim. Vamos chamar de evolução. Vamos chamar de evolução. As pessoas passam por essa mudança, sim. Vide que, por exemplo, quando a gente começa a tomar cerveja, a gente tende, com o passar do tempo, a tomar cervejas um pouquinho mais amargas, com IBU um pouco maior. Quando a gente começa a tomar vinho, a gente muitas vezes não gosta de vinho, acha amargo, acha adstringente, por isso que é normal a gente começar a tomar vinho doce, porque a doçura deixa as coisas mais fáceis. Então, sim, nisso que a gente chama de evolução de paladar, a gente começa a interpretar de forma diferente algumas características. Inclusive, a gente passa, daqui a pouco, a não gostar de algo que a gente gostava, a gente passa a gostar de algo que a gente não gostava. Então, isso vai mudando, tá? E o gosto pessoal também vai estar envolvido nesse meio do caminho, porque gosto pessoal sempre vai ter um impacto nisso. A gente, quando vai fazer questões técnicas, avaliação técnica, a gente tenta deixar um pouco de lado essa questão do gosto pessoal, mas ela acaba aparecendo, tá? Sim, com certeza. Deixa eu ver. Marcela, a maior dificuldade que tenho para identificar na boca é o álcool, para saber se ele é pouco, médio ou muito. Beleza, tem alguma dica sim, tá? O Marcelo estava perguntando. A gente daqui a pouco vai para a parte prática e daí a gente vai se passar algumas dicas nessas questões sim, tá bom? A questão de harmonização, João falando, a questão de harmonização de pimenta e vinho. Bom, isso é harmonização, a gente fala um pouco mais pra frente também, a questão de alerta, sim, tá? E assim, gente, sensibilidades, somos diferentes, então cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente aí, tá? Então, isso sim. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, não é uma competição entre degustadores. A evolução, ela acontece para cada pessoa. E pode ter certeza, gente, a gente já treinou milhares de degustadores, milhares. Eu trabalho num laboratório científico de análise sensorial, com sede na Europa. Trabalho há muitos anos lá, a gente treinou milhares e milhares de degustadores. Aprende. A menos que a pessoa tenha uma patologia, aprende a avaliar as características de qualquer alimento, tá? Vinho é um desses que muito a gente tem a aprender, porque gera muitas características sensoriais. Aliás, por isso que a gente gosta tanto de vinho, né? O vinho gera muitas características sensoriais. Por isso que ele dá tanto prazer. Tá, beleza. Ficou alguma pergunta? Daqui a pouco eu respondo para vocês. Vamos para a nossa parte prática. E para a nossa parte prática, o que, que a gente vai fazer? A gente vai implementar uma ficha de degustação. E eu vou usar a ficha de degustação que eu trabalho. Que ela vai começar pela parte visual, depois olfativa, depois a gustativa, depois as conclusões. O que é importante? A ficha segue uma ordem. Isso, todas as fichas de degustação seguem uma ordem. Então, recomendo que vocês sigam essa etapa de degustação nessa ordem. Aliás, até antes de começar a degustação aqui, vou voltar aqui para fazer um papo sério com vocês. Tem vários livros que as pessoas perguntam, a questão de livros complementares.
Tem vários livros, tá? Eu gosto muito, para quem está começando, para quem é intermediário, eu gosto muito do livro da Jancis Robinson, que se chama Como Degustar Vinhos. Tá? Esse é um livro pequeno, ele é um pouco, as edições estão um pouco difíceis, não tem aparecido novas edições, mas vocês encontram pela internet. Tá? Foi um dos primeiros livros que eu comprei de degustação. Ele tem pitadas técnicas, mas ele tem várias dicas de degustação, então ele é bem legal. E a Jancis, ela organiza bem essa ideia de degustação, de conhecimento, de conteúdo. Então, esse é um conteúdo bem legal para vocês terem. Tá? É um livro que ajuda a começar. Ele é básico para intermediário. Então, se vocês forem comprar um livro um pouquinho mais técnico sobre degustação, esse é o que eu recomendo. Aí depois, a partir daqui, a régua começa a subir. Porque esse é um livro competente, tá? Esse é um livro bom, que eu recomendo fortemente. Aí, acima disso aqui, aí começa a ser livros um pouquinho mais técnicos, e aí, claro, outros livros aí complementares. Esse eu vou recomendar um só para vocês, sei que vocês pedem, o Como Degustar Vinhos, da Jancis Robinson, tá? Esse é bem legal. Agora, voltando para a nossa ficha de degustação, vamos passar rapidamente pela parte visual e olfativa, para a gente ir para a nossa parte gustativa, que é o ponto mais importante da aula. Então, já serviu o vinho está aqui servido. Parte olfativa e visual, ou seja, visual e olfativa. Primeiro, né, algumas lembranças rápidas aqui. A gente inclina a taça a 45 graus, começando pela parte visual. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu vou seguir a ordem de... Esse é um vinho. E eu vou até marcar aqui para vocês, aqui na minha ficha de degustação. Vamos marcar aqui. Legal. Esse é um vinho que só tem... Não tem nada de resíduo, não tem nada de borra, não tem nada de coisa, só tem líquido aqui. Então, é um vinho que tem limpidez. Ele é um vinho limpo. A intensidade de cor é um vinho com muita intensidade. Não consigo, ter dificuldade de ver através dele. Tem muita intensidade. É um vinho tinto. E a tonalidade dele é um rubi. Então, ele tem essa... um toquezinho. Até deixa eu limpar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos apagar isso aqui, porque na verdade ele é rubi. Ele tem uns toquezinhos aqui, vou marcar direitinho, ele é rubi, ou seja, só predomina o vermelho, apesar de ter alguns toquezinhos aí no pequeno reflexo ainda na borda, um toquezinho púrpura aparecendo, mas predomina o vermelho. É rubi a tonalidade dele. Posso falar de lágrimas, posso falar de brilho, pode falar de várias características de outras observações. Esse é um vinho aqui que, né, posso dizer que tem uma untuosidade visual um pouquinho maior, né, gera lágrimas. É um vinho que ainda tem bastante brilho, não tem perlagem. Vamos botar várias outras observações aqui. Beleza. Vamos para a parte olfativa. Na parte olfativa, o que a gente vai fazer? Primeiro, sem agitar a taça, leva a taça ao nariz, inala devagar e longo. Legal. Condição. É um vinho limpo, só tem características de vinho. Intensidade de aroma. É uma intensidade, olha, média a mais aqui e quase subindo, né? Quem quiser até marcar como muita, eu até entenderia, tá? Mas tem vinhos que tem um pouco mais de intensidade. Mas aqui tem bastante intensidade, interessante. Como que eu faço? 3 dedos de distância do nariz. Consigo entender o vinho? Não. Quando eu encosto o nariz na taça, entendo muito bem até antes disso. Características de aroma. Legal. Sem agitar a taça primeiro. Tem muita característica de fruta preta. Tem muita característica, tem um toquezinho herbal, uma erva seca. E tem muita característica de especiaria. Tem um aroma de tosta, tem um café tostado. Tem bastante características. É um vinho bem amplo, olfativamente falando. Bem intenso e bem amplo. Tá? E aí, conforme o vinho ele estava na adega, conforme ele vai ganhando temperatura, a tendência é ele ficar com um pouco mais de intensidade de aromas. Né? O vinho vai esquentando, ele vai volatilizando um pouquinho mais. Mas sem agitar a taça, tem bastante características aromáticas. E uma ferramenta para ajudar nessa parte de características aromáticas é a roda dos aromas, né, que fala sobre as famílias aromáticas e tudo mais. Eu estou passando mais rápido aqui porque nós estamos fazendo a parte olfativa rápido para ir para a gustativa, que é a que mais nos interessa. Então, beleza. Então, tem características frutadas, tem características herbáceas, herbáceo seco, tem características, um toque especiado. Ele é bem amplo, assim, nessas características. Tem várias famílias aromáticas aqui acontecendo.
tá? É um vinho ainda bastante primário e secundário, enfim, isso é tema para outra aula. A roda de aromas, quem não baixou, vou colocar para vocês baixarem também, tá? Tá disponível para vocês, presente do prof para vocês, bom? Para vocês baixarem. Eu digo para vocês como é que vocês podem baixar daqui a pouco. Vamos para a parte gustativa. Aqui a coisa fica séria, que é o tema da nossa aula, o principal da nossa aula de hoje. E aí, claro, a gente vai na parte de sabores, a gente vai prestar atenção e vamos usar a nossa roda de aromas de novo. O que a gente precisa aqui? O que nós vamos fazer? Presta atenção no prof. Primeira coisa, hidratar. Toma muita água, toma muita água. Não dei nenhum gole no vinho ainda. Então eu vou ter que passar o vinho pela boca, porque o primeiro gole, poste em boca, ele é um gole muito intenso, ele é um gole que o vinho tem muitas características. Tô aqui agora transmitindo aula para vocês de manhã, né? Não tomei vinho, então esse primeiro gole, ele vai ser um gole que ele vai ser mais agressivo. Primeiro gole a gente não avalia. Então o que a gente vai fazer? Primeiro pega, passa água na boca, gengiva, bochecha, passa água para tirar qualquer tipo de resíduo, ver se não tem nada de sabores fortes, ver se a gente não tem nada que esteja nos atrapalhando para a gente poder degustar. Então, passa água. Legal. Minha boca tá bacana. Não tenho nada me incomodando, não tem cheiros fortes, não tem gosto forte, não tem resíduo, não tem farelo de nada. Legal. Vamos pro primeiro gole. Aí no primeiro gole, o que a gente vai fazer? No primeiro gole, a gente vai passar o vinho pela boca, gengiva, bochecha. Lembrando que vinho não é anapion, então a gente não precisa ficar fazendo milhões de barulhos pro mundo inteiro à nossa volta ver que a gente está degustando vinho. Mas passar um gole de uma quantidade razoável pela boca para, entre aspas, toda a nossa boca sentir, ter contato com o vinho. Esse primeiro gole a gente não avalia, sabe por quê? Porque ele é muito intenso. Ele tem muita concentração, ele tem muita intensidade. Então esse primeiro gole, ele é um ele tende a ser amargo, principalmente tô tomando vinho tinto, tô provando vinho tinto. Então ele tende a ser um pouco mais amargo, por causa do tanino, ele tende a ser um pouco mais astringente, então a gente não avalia. Mas a gente pode prestar atenção no que é mais intenso, o que chama atenção, mas não vamos avaliar. A gente vai, entre aspas, avinhar a boca. Então toma um gole do vinho. Descarta o engole. Deixa o vinho trabalhar na boca. Aqui é um vinho que ele é potente, né? Dá para sentir que ele tem um pouco mais de intensidade alcoólica, dá para sentir que ele tem um pouco mais de tanino. Dá pra sentir alguma das suas características aqui acontecendo. Mas ok. Passou, tá aqui um toquezinho de amargor, enfim. Primeiro gole. De manhã, um vinho potente, intenso, a tendência é ele ser um pouco mais intenso. Se eu avaliasse esse vinho agora, é um vinho que tá um pouquinho estranho. Esse amargor, normalmente esse vinho não tem. Por quê? Porque os nossos sentidos estão se adaptando a essa intensidade toda. Nossa, que isso aqui? Que tá tomando água até agora, eu ouvi uma bomba de características sensoriais. Né? Meu organismo todo começa a interagir com isso. Se sentiu alguma característica muito intensa e muito desagradável, pode fazer o poste em boca de novo. Toma água, dá uma limpada na boca, dá mais um gole do vinho, passa o vinho pela boca e descarta. Ok, pode ser que o vinho tenha algum problema, que o vinho tenha algo de ruim, vai continuar tendo. Mas o nosso organismo vai estar mais adaptado. A minha boca já está legal, já sinto que ele salivou bastante, parou já. Aquele amargor foi muito, não foi residual, passou muito rápido, aquela estrutura tânica. Aí a gente vai agora começar a avaliar o vinho. O que é importante? O gole da parte gustativa, ele não pode ser nem muito curto, muito pequeno, nem muito grande, porque eu preciso passar o vinho pela boca. Então eu preciso de um gole de um tamanho razoável, certo? Mas cada pessoa vai ter que achar o que é esse gole. Se eu boto muito pouco, é muito difícil eu conseguir sentir bem as características. Voltando para a nossa ficha de degustação, eu preciso dizer para vocês o seguinte agora na nossa parte prática. Quanto menos goles eu der, melhor
para eu conseguir entender as características dos vinhos, porque os meus sentidos vão estar mais descansados. Quanto mais goles eu der, mais cansado vai ficando os meus sentidos. Ah, mas isso é bom, isso é ruim? Vai depender de pessoa para pessoa. Tá? O que eu sugiro para vocês? Eu sempre dou uma dica, que é mais uma das dicas de ouro. O ideal é que vocês, com 3 goles, consigam avaliar a parte gustativa. Ou seja, em 3 goles. Tá, mas Marcelo, isso é possível? Com o passar do tempo, sim. No começo é um pouco mais difícil. Qual é o objetivo que eu recomendo para vocês? Olha, num primeiro gole, doçura, álcool e tanino. Eu vou limpar aqui, peraí. Vou dar uma limpada aqui. Então, vamos lá. No primeiro gole, doçura, álcool e tanino. Nessa ordem. Doçura, álcool e tanino. No segundo gole, para corpo e acidez. Porque corpo, para muitas pessoas, é um pouco mais difícil, é um pouquinho mais subjetivo. No terceiro gole, características de sabor e persistência final. Vamos lá. Então, 1 gole, 2 goles, 3 goles. Tá, Marcelo, mas eu não consegui. Tava dando o primeiro gole e fiquei na dúvida no álcool. Toma mais um gole e tira a prova, tira a dúvida daquela característica, daquele elemento que está avaliando. O que normalmente a gente faz, e é normal, todo mundo passa por isso, quando a gente está começando a degustar vinho. Tem 2 armadilhas que o nosso cérebro apronta pra gente. Na parte gustativa, principalmente, tá? Agora falando da parte gustativa. Primeiro, ele faz com que a gente foque somente no que a gente tem mais facilidade ou no que é mais intenso. Ah, é um vinho muito alcoólico. Ele vai focar no álcool e no que a gente tem mais facilidade. Ah, eu tenho facilidade para tanino. Ele vai focar no tanino. Ah, eu tenho facilidade para doçura. Ele vai focar na doçura. Ah, ele tem vinho com muita acidez. Ele vai focar na acidez. Só que isso vai dificultando a gente a entender o vinho como um todo. Então, por isso que eu falei para vocês que a teoria e a prática não é junto. Por quê? Porque a gente está reorganizando um pouco a nossa forma de avaliar o vinho. A gente está organizando para que a gente consiga fazer de uma forma mais, digamos, mais fácil para a gente conseguir interpretar as características. 3 goles, vou sugerir para vocês. 1 gole, então, para doçura, álcool e tanino. Tive dúvida na doçura. Toma de novo. Não vai para etapa 2. Tira a dúvida da doçura. Ah, tive dúvida no álcool. Volta e tira a dúvida do álcool. Falei de 2 pegadinhas que o nosso cérebro faz, né? 1, focar no que a gente tem mais facilidade e no que é mais intenso. E a segunda é a gente pensar que a gente vai ter que dar 1 gole para cada elemento do vinho para a gente avaliar. Claro que no começo é mais difícil. No começo a gente quer dar 1 gole para cada elemento. O problema é que eu estaria falando aqui, ó. 1 gole para doçura, 1 gole para... 1, 2. 1 gole para doçura, 1 gole para álcool, 1 gole para tanino. 3. 1 gole para corpo. 4. 1 gole para acidez. 5. Características de sabor, normalmente vai ter que dar uns 2 ou 3 goles. Então, estamos falando em 7. Persistência mais 1, 8. Ou seja, tem que dar 8, 9, 10 goles para avaliar um vinho. O problema é que a gente vai ficando muito cansado. Nos últimos goles, a gente já está, né, com os nossos sentidos mais cansados. Vão ter menos capacidade. Para um vinho, a gente até consegue. Agora, você imagina se vocês estão numa degustação, tem que avaliar 3 vinhos. Tem que dar 30 goles. Ou se fizer uma degustação que tem 10 vinhos. Aí tem que dar 100 goles. Então, por isso que a gente tem que diminuir essa quantidade. E isso, com o passar do tempo e a técnica, quando a gente vai praticando, vai ficando mais fácil. Doçura. Doçura é um elemento que a gente está mais acostumado. Eu vou marcar agora, eu vou dar 1 gole e vou marcar esses 3 elementos. Doçura a gente está um pouco mais acostumado. Gente, esquece mapa da língua. Tá? Bem sério agora. Mapa da língua não existe. Ah, mas estava no livro da escola. Errado. Não existe. Gente, no mundo científico, quem fala em mapa da língua, as pessoas riem de vocês. Mapa da língua não existe. A doçura é na ponta, a acidez é do lado. Não. As papilas gustativas têm diferentes formatos e têm diferentes capacidades de entender os gostos básicos. Então esquece mapa da língua. Quem é meu aluno falar em mapa da língua é vexatório. Porque mapa da língua não existe. Tá? Já falei várias aulas aqui sobre essa questão do mapa da língua. É ruim, é errado. Tá? Então não existe. Então tem que sentir a doçura na ponta da língua. Esquece. Vamos sentir a doçura pela característica que normalmente a gente está acostumado. Que é aquela característica que o açúcar normalmente nos gera. Tá? Aqui nós vamos marcar, nessa ficha eu marco entre seco, meio seco e doce. Que é como a gente tem a legislação brasileira. Tá? Mas poderia ter outros pontos aqui.
Depois, doçura é mais fácil. Tá? Depois, álcool. Álcool, dica para vocês, tá? O que a gente sente? Algumas características diferentes. Primeiro, álcool é uma sensação tátil. É uma sensação térmica, de certa forma, mas causa alguma pungência também. Então, o que o álcool causa na nossa boca? Primeiro, ele causa um enxugamento da boca, uma desidratação da nossa boca. O álcool evapora muito rápido, ele desidrata muito rápido a nossa boca. Ele vai causar um aquecimento. Esse aquecimento muitas vezes de boca, de testa, de garganta. A gente vai ficando vermelho. Eu tomei um gole, eu nem engoli o gole desse vinho, já comecei a ficar um pouquinho mais quente. Um vinho que é um pouco mais alcoólico aqui. Tá? Então, álcool é uma sensação que a gente vai sentindo muito. E aí, a gente pode comparar com bebidas alcoólicas, com mais teor alcoólico, onde a gente vai, esquentar mais, a gente vai secar um pouco mais a boca. Muitas vezes pode ser pode causar um pouco de ardência na boca. São características alcoólicas. Se ele tivesse separado, a gente entenderia ele mais fácil. Muitas vezes ele misturado vai ficando um pouco mais difícil. Depois, tanino. O que acontece? Adstringência. Tanino, gente, é a sensação... Tanino causa duas sensações muito características. Primeiro, adstringência. Segundo, amargor. Todo tanino é amargo? Menos ou mais, um pouquinho, tá? Só que principal, que a gente normalmente vai prestar mais atenção, é, com certeza, na adstringência. A adstringência é a sensação de rugosidade, aquela textura em boca. É o comer banana verde, o caque verde, aquela rugosidade que se forma porque o tanino vai se ligar com proteína na nossa boca. O que a gente vai ter de proteína, principalmente, é uma proteína que está presente na saliva, chamada mucina, e aquilo vai criando alguns elementos, algumas cadeias mais longas, e aquilo vai criando uma textura, uma rugosidade. É o comer banana verde, aquele travamento na boca. Certo? O que acontece muitas vezes é que nesse primeiro gole, o álcool vai enxugar a boca, o tanino pode causar textura, e isso vai causando aquela sensação de secura cada vez maior. Então, quanto mais alcoólico e mais tanino tiver o vinho, há a tendência de ter uma sensação de secura na boca maior. Ah, Marcelo, isso é ruim ou não? Não, isso é outra coisa. Tá? Mas qual é a diferença de álcool para tanino? O álcool causa enxugamento da boca. O tanino causa textura. Álcool não causa textura. Álcool causa ardência, causa uma secura de boca maior, causa calor. O tanino não. O tanino causa textura. E aonde é melhor a gente perceber o tanino, cada pessoa vai ter uma forma diferente de perceber essas características. Mas, de modo geral, o tanino, a gente é muito sensível na gengiva e a gente é muito sensível no céu da boca. Então, vocês passem a língua na gengiva e vejam o quanto ela tem de textura agora. Passem a língua no céu da boca e vejam quanto tem de textura agora. Quando a gente tomar o vinho, vocês podem fazer essa comparação. Quando a gente está aprendendo, falei para vocês, o ideal é a gente em 3 goles avaliar o vinho. Quando a gente está aprendendo, uma alternativa interessante é a gente fazer comparações. Comparações sempre são legais. Primeira comparação que vocês podem fazer: vinho com água. Marcelo tá louco. Tá mandando comparar vinho com água. Presta atenção na característica. Pega a característica que vocês têm mais dificuldade e comparem vinho com água. Depois comparem vinho com outro vinho. Aí pega um vinho mais leve, um vinho mais intenso. Pode pegar um vinho tinto mais leve, um vinho tinto mais intenso. Mas comecem comparando com água. Toma um gole d'água, depois toma um gole de vinho e compara a doçura. Ok. Água é neutro. Depois, toma um gole d'água, toma um gole de vinho e compara o álcool. Tá, mas eu tô tomando um gole para cada um, sim, tu tá praticando. Tu ainda não tá avaliando, tu tá só praticando. E aqui vocês podem fazer isso no elemento que vocês têm mais dificuldade. Tô falando só desses 3 primeiros. Daqui a pouco a gente chega no corpo e na acidez. Então, digamos, estamos falando daquele primeiro gole, aquele primeiro momento da avaliação gustativa. O que eu faço? Eu sigo a ordem. Doçura é um elemento que eu marco mais rápido. E sim, gente, o que aqui a gente está falando?
da avaliação do que a gente está sentindo. Não é do que está escrito na ficha técnica, nem do que está escrito no contrarótulo. É o que a gente sente. Então, é a nossa percepção dessas características. Então, esse é outro ponto importante. Muita gente falou, e até uma pergunta que chegou também via Instagram antes da aula. Ah, e essa questão daquele primeiro impacto do álcool? Depende, a gente está falando aqui da parte gustativa. Os primeiros goles são mais intensos. O primeiro gole ele é fundamental para a gente avinhar a nossa boca. Se a gente sai avaliando do primeiro gole, vai ser muito intenso, porque vai ter álcool, vai ter tanino, vai ter acidez. Legal. Vamos zerar essa riscaiada que a gente fez na ficha. Deixa eu zerar isso aqui, para a gente poder marcar com um pouco mais de propriedade. Então, eu vou dar um gole aqui para doçura, para o álcool e para o tanino. Depois vou dar um segundo gole para corpo e para acidez. E um terceiro gole para características, sabor e persistência. Estamos falando, então, do nosso primeiro gole. Dei o primeiro gole, tive dúvida, vou voltar em cada um dos elementos. Então, vamos lá. Vou botar o vinho na boca. Passei vinho pela gengiva. O vinho estava na boca. Eu já estava prestando atenção na doçura. Eu não presto atenção depois que eu descarto. Eu presto atenção com o vinho na boca. Eu estava com o vinho na boca. Eu já estava sentindo que ele tem um toquezinho de doçura, mas ainda seco. Certo? Posso marcar aqui. Mas ele tem um toquezinho de doçura um pouquinho maior. Eu sinto que é um vinho que tem um álcool mais perceptível. Ele tem... Esse segundo gole, ele é muito menos impactante que aquele primeiro. E assim, posto em boca é 1 ou 2 goles e depois a gente já pode avaliar. E o álcool já está muito mais palatável aqui. Ele é um vinho que eu posso marcar esse álcool já chegando em muito, né? Ele tem um médio mais aí para muito. Vou marcar um médio mais aqui porque ele está bem equilibrado. Mas eu sinto, ele causa um enxugamento na boca. Ele causa um aquecimento. A minha boca começou até a arder um pouquinho. O que faz a boca arder é o álcool. Mas muito de leve, né? Eu sinto o enxugamento, a boca vai secando, vai secando. Ela consegue, o álcool tá bem equilibrado, porque a gente tem aqui o elemento de acidez que tá ajudando bastante, mas a gente sente, né, esse calor, esse aquecimento um pouco maior. Eu vou ver o teor alcoólico, esse vinho deve ter uns 14,5 pelo menos de álcool, talvez perto de 15, mas com certeza acima de 14. É 14,5. 14,5% de álcool, tá aqui. Vou mostrar pra vocês. E assim, eu não vou marcar o álcool pelo que tá escrito, mas pelo que eu tô percebendo. As características desse vinho. Ele tem um álcool bem mais evidente. Apesar que o álcool ele não chega a incomodar, mas ele é bem intenso. Ele é bem perceptível. E depois a estrutura tânica. Ele é um vinho que eu já posso botar aí que ele tem muito tanino. É um vinho bem tânico. É um vinho que tem essa estrutura tânica bem marcada. Mas a textura desse tanino, ela é agradável. Bem presente, bem perceptível, mas é agradável. Eu senti na minha gengiva, e aqui a dica do tanino é com o vinho na boca, passar pela gengiva, pela bochecha, depois que tirar o vinho da boca, que engoliu ou descartou, passar a língua na gengiva e ver essa textura que está se formando. Passar a língua no céu da boca e ver essa textura que está se formando. Então aqui a gente tem um vinho que tem essa textura tânica bem evidente, ele tem bastante tanino. Ele já não remeteu a amargor no final de boca, tanino muitas vezes é amargo, tá? Mas ele não chegou a remeter, pode botar em outras observações se tiver algum amargor, e também pode botar em outras observações a textura do tanino, porque ele tem uma textura bem presente, ele causa bastante textura, mas ela é muito agradável. Ela é muito gostosa, né? Aquele tanino rugoso, agressivo, né? Ele é uma textura bem agradável. Legal. Tem dúvida? Volta e dá mais um gole para cada etapa que teve dúvida. Sem nenhum problema. Volta, dá mais um gole para cada etapa que teve dúvida. Depois a gente vai para o nosso gole 2. Gole 2 é, digamos, a nossa etapa 2 da parte gustativa. Tá? Não tem problema se deu 3, 4 goles ali da primeira etapa. Que aí é corpo e acidez. Aqui, muita gente tem dúvida quanto a corpo de vinho. O que é corpo? Ah, Marcelo, o que é corpo?
Vamos pegar o seguinte, corpo é a viscosidade do vinho. Se a gente pegasse o vinho e tirasse tudo que é água, e a maior parte dos vinhos é formado por água, o que é mais presente no vinho é água, se a gente tirasse tudo que é água do vinho, o que sobra vai dar corpo. Então, o que a gente tiver de açúcar, de álcool, de glicerol, de alcoóis como um todo, né? O que a gente tiver de extratos, compostos fenólicos, isso tudo vai dando corpo pro vinho, vai deixando o líquido mais viscoso. Uma boa comparação é o leite, né? Pensa o leite desnatado e pensa o leite integral. O leite integral ele é mais viscoso. Ele tem um pouco mais de peso, ele tem um pouco mais de características, ele tem um pouco mais de intensidade. O leite integral é ralinho, parece água. Então o corpo é essa sensação, ou essas sensações em boca, de viscosidade do líquido. Essa viscosidade vai deixando o líquido mais pesado, mais untuoso, mais viscoso, mais intenso. Então tudo isso, esses elementos vão dando mais que a gente chama de corpo. O que eu sugiro para vocês aqui nesse segundo gole? Primeira coisa, avalie o corpo. Porque o corpo é um elemento um pouco mais difícil. Pode comparar primeiro água e vinho. Compara, bota água na boca e percebam o quanto essa água é viscosa. E a água é ralo. Pode botar, não tem problema nenhum. Bota água na boca. Vê quanto ela é viscosa. Ela é ralinha. Não tem intensidade nenhuma, não tem peso nenhum. O líquido é bem ralo. Depois bota o vinho na boca e compara com a água. E vê que esse vinho ele é mais viscoso. Vê que esse líquido ele é um pouco mais untuoso. Quanto mais essa untuosidade, quanto maior esse peso, maior esse preenchimento de boca, porque mais características o vinho tem, mais a gente vai dizer que ele é encorpado ou não. Então ele é um vinho que tem mais essas características, mais percepção. O leite é uma boa relação. Corpo normalmente que a gente tem mais dificuldade. Por isso que na ficha a gente vai prestar primeiro atenção na segunda etapa, ou no segundo gole. Primeiro no corpo e depois na acidez. Porque a acidez ela é um pouco mais fácil quando a gente sabe avaliar. Porque a acidez ela causa salivação. Se o corpo é viscoso, deixa o líquido mais untuoso, a acidez vai causar salivação. É a reação natural da nossa boca ao elemento ácido. Quanto mais acidez, mais salivação. Corpo eu só consigo sentir com o vinho na boca. Por isso que eu vou marcar o corpo e já vou prestar atenção na acidez. Porque a acidez eu consigo sentir com o vinho na boca e logo depois que eu descarto o vinho, o quanto eu estou salivando acima da média. Outro exercício que vocês podem fazer comparando vinho e água. Bota a água na boca, engole e descarta, e depois compara o quanto saliva acima da média. A boca vai ficar molhada pela água, a água vai sair, a salivação vai alterar muito pouco. Bota o vinho na boca e já presta atenção o quanto gera de salivação. Depois tu descartou o vinho, o quanto a salivação ficou acima da média. Média é como está a nossa boca agora. Está salivando. Está salivando. Mas o quanto acima da média, após eu engolir o vinho ou descartar o vinho, eu fiquei salivando ainda. Então, corpo com o vinho na boca, ainda com o vinho na boca já parto para a acidez. Depois que eu descartei o vinho, fico prestando atenção na acidez. Aqui é dica de ouro para vocês. Quanto mais eu salivar acima da média, quanto mais tempo perdurar essa salivação acima da média, maior a acidez do vinho. E a acidez ela é um elemento extremamente importante. Ela tem uma responsabilidade muito grande aqui de segurar o conjunto vinho como um todo. Por quê? Porque é muita coisa para o vinho avaliar. É muita coisa para a acidez, né? Para a gente avaliar no vinho, muita coisa para a acidez equilibrar. Ela tem que equilibrar álcool, ela tem que equilibrar tanino, ela tem que equilibrar muitas vezes doçura, ela tem que equilibrar todos esses elementos. A acidez ela é fundamental. E tem diferentes ácidos que compõem os vinhos. Alguns são mais macios, alguns são um pouco mais intensos, alguns são mais agradáveis, etc. Então não é a acidez em si que é um problema. Quando você fala, esse vinho é ácido e tal. Não, pode ser a composição do vinho que tem acidez que não são tão agradáveis. Agora, ela é fundamental. É ela que faz com que a gente queira tomar mais vinho, ela que equilibra esses elementos. Então, ela é super importante. Vamos para a prática. Corpo e acidez. Tá? Primeiro, coloca o vinho na boca.
Foca no corpo. O quanto pesa, o quanto líquido é untuoso. Pode jogar um pouco líquido para o lado na boca. Pode ver o quanto ele vai tendo esse preenchimento de boca, né? O quanto o álcool está trabalhando, o quanto a doçura está trabalhando, o quanto está deixando esse líquido mais pesado na língua. Isso é corpo. É um pouco subjetivo? De certa forma é. De certa forma é um pouco subjetivo. Mas a gente praticando, a gente domina. Eu vou dizer para vocês que uma das coisas que eu tinha mais dificuldade era corpo em vinho. Precisei trabalhar muito para conseguir entender isso, né? E fazendo esse exercício de comparação, comparando primeiro água com vinho, depois vinho mais leve com vinho mais intenso, é bacana, tá? E para vocês vão ter uma percepção legal. Vou colocar o vinho na boca. Hum. É um vinho que ele tem bastante corpo, tá? Ele é um médio mais. Ele não chega a ser aquele vinho extremamente encorpado, mas ele é um vinho que tem intensidade. O líquido ele não é tão viscosão, tem uma estrutura tânica. Ele é bem mais intenso que a água. Inclusive ele é bem mais viscoso que a água, mas não chega a ser um vinho com muito corpo, mas muito perceptível, né? Cuidado aí com a questão do álcool, né? Quanto o álcool está trabalhando. E aqui um ponto positivo para esse vinho. Ainda com vinho na boca, eu já começava a salivar bastante. Quando eu tirei o vinho da boca, ele continuou salivando bastante. Continuei salivando muito, assim, bem acima da média. E depois ela começou a diminuir. Esse é um vinho que tem acidez média a mais, quase muita. Mas eu vou marcá-la como média a mais aqui. Tá? Bem evidente, inclusive. Essa acidez está tendo um trabalho aqui para segurar o conjunto do vinho. O vinho é super intenso, é super potente e, né, tá subindo tudo para cima de médio. E a acidez tem que segurar o conjunto. E ela quase segura ali, ela dá uma resbaladinha porque vai ficando a estrutura tânica. Ok. Mas tem bastante acidez aqui nesse vinho. Não chega a ser muito ainda, mas bem acima da média da maioria dos vinhos. E olha, fazendo um trabalho importante para segurar o conjunto aqui. Legal. Teve dúvida? Volta de novo naquele elemento que teve dúvida. Pode, inclusive, voltar, dar mais um gole. Pode fazer uma comparação, água e vinho. Pode fazer uma comparação vinho leve com vinho intenso. E aí vai fazendo suas anotações. Por isso tem que anotar. Por isso que eu falei para vocês, tem que anotar. Senão a gente não vai lembrar essas características. Se a gente não anota, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de lembrar e tudo mais. Aí vamos para o terceiro gole. Terceiro gole, a gente vai focar nos sabores. Ou seja, características de sabor são as famílias aromáticas. E persistência é o tempo que dura o vinho, essas famílias aromáticas na boca, depois que eu tiro o vinho da boca. Por que a gente quer que o vinho perdure mais? Porque é positivo esses sabores e a gente quer que esses sabores vão durando mais tempo. Então, famílias aromáticas, que a gente vai definir nos sabores, a gente vai marcar com o vinho na boca. Depois, quando eu tiro o vinho na boca, quanto tempo perdura esses sabores? Gente, persistência não é estrutura. Persistência não é álcool, não é tanino, não é corpo, não é acidez. Persistência é sabor. É quanto perdura essas características aromáticas positivas dos vinhos. Positivas. Por quê? Se tem algum gosto, tem algum sabor, alguma característica que não é interessante, não conta também. Tem um caráter herbáceo horrível e tal, isso não conta como persistência. Persistência são as características e sabores positivas do vinho. E aí a gente tem a nossa queridíssima roda dos aromas. Então, na roda dos aromas, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de usar uma ferramenta para ajudar a organizar um pouco as nossas ideias. Então, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Tá? Voltando, inclusive, aqui. Vamos voltar aqui. Voltando aqui no nosso ficha de degustação. O que eu gosto de fazer? Com o vinho na boca, nessa etapa 3, prestar atenção nas famílias aromáticas. Quando eu descarto o vinho da boca,
eu vou mais ou menos contar em segundos o tempo que perdura essas famílias aromáticas para eu definir a persistência, ou retroolfato. Alguns chamam de retrogosto. Retrogosto não é o termo adequado, tá? Retroolfato seria mais adequado, porque não são os gostos. O que a gente quer são os sabores. Mas vamos lá, vamos chamar só de persistência para ficar mais fácil. Tá? Então, com o vinho na boca, características aromáticas. Quando eu descarto, eu vou contar a persistência. Características aromáticas de sabores. Sabores, famílias aromáticas. Então, vamos pegar a roda dos aromas, porque ela nos ajuda a entender as famílias aromáticas. Eu cortei a roda aqui em duas. É a mesma roda, só cortei ela em duas para ficar mais fácil. Metade da roda está aqui, metade está na outra lâmina. Então, aqui eu vou prestar atenção primeiro nos caráteres frutados, se tem alguma coisa floral, frutos secos, os herbáceos. Como que a gente marca? A roda dos aromas, né? Que tivemos uma aula exclusiva sobre isso. A gente vai marcar. Começa pelo primeiro nível, depois a gente marca o segundo nível, depois a gente marca o terceiro nível. Facilita e organiza as ideias. Então vamos lá. Vamos para as famílias aromáticas desse vinho primeiro. Ele é bastante frutado, lembra bastante fruta preta, lembra bastante ameixa, lembra bastante amora e tem até um toquezinho, né, dessa ameixa um pouco mais madura, essa ameixa quase chegando uma ameixa seca, né, quase que aquele toquezinho de ameixa seca, mas é só um toque, tá? Predomina muito esse caráter de ameixa muito madura, amora muito madura, bem evidente, ele é bem frutadão. Depois ele tem um toque herbáceo, ele lembra muito esse toque de ervas secas, lembra um pouco de sálvia seca, lembra um pouco, então, é um herbáceo um pouco mais seco, e eu posso botar aqui ervas secas. A roda de aromas, gente, ela é uma ferramenta que nos ajuda a entender um pouquinho mais a parte de aromas e de sabores. Ela não é absoluta. Então vocês podem usar outros descritores que lembrem, que vem à cabeça e tudo mais, mas é legal ter um descritor para a gente ter essas referências. Porque muitas vezes nos falta vocabulário. Então a gente vai precisar testar, pega a roda dos aromas, vai sentindo essas características, vai na feira, compra as frutas, né, sente as características das flores, aí vai praticando, né? A gente já falou bastante sobre aromas aqui em outras aulas. Segunda parte da roda, que esse vinho apresenta muito, são esses aromas muito. Ele tem essa nota caramelizada, né? Ele tem essa nota de um açúcar. É como se fosse quase aquele nota de caramelo, não tem a doçura, mas tem o aroma que remete, o sabor que remete um pouco a isso. Bastante notas amadeiradas, aí, muito desse tostado. Ele remete aí um pouco desse café, ele remete quase um pão tostado e um toque defumado. Ele é bem evidente com essas características, são bem positivas. E depois tem algumas características especiadas aqui. Né? Esse especiado ele lembra um toque muito, muito evidente, sim, de uma... É uma pimenta, quase, mas não é aquela picância, é o caráter, quase uma pimenta rosa, um toque de pimenta branca. Eu vou marcar aqui com uma pimenta branca, ele aparece um pouquinho. E bem gostoso. Ou seja, várias famílias aromáticas aqui a gente está falando, então a gente já pode dizer que é um vinho que tem uma complexidade interessante. Mas ok, a gente definiu as características aromáticas. Eu usei a roda de aromas como uma ferramenta complementar. Mas eu não falei da persistência. Eu vou ter que dar mais um gole, porque eu fiquei focado muito nas famílias aromáticas, nos sabores. Então, quando eu posso passar o vinho pela boca de novo, posso de novo prestar atenção nas famílias aromáticas, mas quando eu descartar o vinho, ou eu engolir, eu já começo a contar quanto tempo perdura em segundos, aproximadamente, essas características dessas famílias aromáticas que a gente marcou. Por quê? Porque é isso que a gente vai considerar persistência. Então vamos lá, eu vou contar com vocês, depois vou marcar aqui mais ou menos a persistência desse vinho. E dois, três, quatro, cinco, e seis. O sabor passou, mas fica tanino, fica um toquezinho alcoólico, a acidez já passou. Ou seja, o sabor do vinho passou, mas eu ainda estou com a estrutura tânica. Posso marcar esse vinho com uma
Persistência média, até subindo um pouquinho. Poderia até botar aqui uma média a mais para ele. Que é a persistência de sabor desse vinho. É um vinho ainda jovem, está bastante intenso, ainda muitas das suas características. Mas o sabor passou. A estrutura tânica foi ficando um pouco mais, a textura, ficou sentindo, mas o sabor já passou. E aí eu já não conto mais. Então, mais ou menos aqui uma referência para vocês, tá? Até em 3 segundos a gente marca como curta. Quando chega aí nos seus 5, 6 segundos, a gente pode marcar como média. Uma persistência longa passa de 8 segundos. Tem vinho, gente, que vai ser assim, ó, muito, muito persistente. Mas é o sabor, não é a estrutura. Eu ainda tô com a sensação de essa percepção de tanino ainda um pouco presente em boca. Ele é um pouco mais perceptível e tudo mais. Ele tá um pouco mais evidente. Mas o sabor já passou faz tempo. Sabor são as famílias aromáticas. E aí outras observações, vocês podem marcar absolutamente qualquer coisa que chame a atenção de vocês. Né? Pode marcar assim, eu podia marcar que o vinho aqui, ele lembra muito aromas ainda, sabores, né, primários e secundários. Eu posso falar um pouco de equilíbrio, né? Esse vinho tem, né, ele é um pouco, ele tem um pico na parte tânica, ele é intenso, mas a acidez está segurando bem o conjunto. Tem várias características aí que a gente poderia citar desse vinho aqui em outras observações. Qualquer coisa, que tem só algumas referências, qualquer coisa que vocês achem importante, pode colocar em outras observações. Legal. Já passamos aqui. Já passamos a parte de sabores. E aí a última etapa da degustação é a qualidade. Né? Qualidade a gente vai falar um pouquinho sobre complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio e persistência. Esse é um vinho com uma qualidade acima de boa. E aí poderia já até colocar aí com uma qualidade, né, chegando em muito boa, tá? Eu vou colocar porque ele é complexo, ele tem uma boa complexidade de aromas e sabores, ele tem uma boa complexidade, né, das suas famílias aromáticas. Ele tem bastante intensidade, a gente viu as características estruturais. Ele ainda falta um pouquinho de intensidade em boca, principalmente de sabor, não de estrutura, porque ele tem tanino, tem álcool, tem acidez, tem corpo. É bastante típico, né? Ele lembra bastante Malbec clássico argentino, Malbecão, concentrado, intenso, apesar de estar muito jovem ainda. Ele tem um ponto de... Ele não é desequilibrado, pelo contrário, né? Ele tem uma sobrinha ali do tanino, o tanino está mais intenso que as outras estruturas, com o passar do tempo você vai dar uma amaciada. Ele vai dar uma amenizada, né, mas é bem intenso. E a persistência dele sobe um pouco de média, que aqui ele perde alguns pontinhos. Eu vou marcar esse vinho entre o bom e o muito bom, tá? Mas eu estaria discutindo esse vinho, talvez subindo um pouquinho. Acho que a acidez poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ter um pouquinho mais de acidez. Aí fala, aqui é questão técnica, tá? Não é gosto pessoal. Quem prefere o vinho com determinada característica sem nenhum problema, tá? Aqui eu tô falando de questões técnicas. E a persistência dele poderia ser um pouquinho maior. Se tivesse um pouco mais de persistência, um pouquinho mais de acidez, eu marcaria ele como muito bom. Eu cravaria ele como muito bom. Mas estamos discutindo um vinho para cima, para mais de bom. Né? Vinho para mais do que bom, tecnicamente falando. Ok? Ok. A parte de qualidade final, a gente precisa de uma outra aula só para falar de qualidade técnica de vinho. Hoje o nosso foco era falar da nossa parte gustativa. E acho que a gente conseguiu aí avançar alguns pontos bem interessantes na nossa parte gustativa. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas que vocês estão trazendo. Vi que vocês trouxeram várias perguntas, vou responder algumas delas. Legal. Tá, eu já respondi durante a aula várias perguntas que vocês trouxeram no chat lá do Instagram, então eu já respondi aqui para vocês durante a aula, tá? Até já tinha todas anotadas aqui. E aí fui respondendo para vocês durante a aula, ok? Da parte gustativa. Agora algumas que chegaram aqui de interações de vocês, meninos e meninas. Vamos lá. Por favor, o Marcos falou sobre a questão de falar sobre regiões da língua. A gente precisa falar isso um pouco mais, tá? O mapa da língua já falou que não existe. A gente precisa de outra aula só para falar um pouco mais essa parte dos nossos sentidos, principalmente gustativos, entender um pouco mais. A gente precisa de bastante tempo para isso. A Tati falando que tomou um Pinot Noir da Borgonha e sentiu uma nota floral e fresco em boca.
que não senti nos pinôs argentinos. Legal, por isso que a gente avalia vinho, né, Tati? Porque a gente tem diferentes características. Isso que é muito legal também. Às vezes o próprio produtor vai ter variações de garrafa para garrafa. E legal que você já está percebendo essas características. É um ponto importante. Lenira, por que os 2 primeiros goles de um vinho, antes de comer, geralmente são diferentes dos últimos goles da taça acompanhando a refeição? Claro, boa pergunta, mas olha quando a gente está comendo a quantidade de mais características sensoriais que a gente está colocando. E mais do que isso, a gente está combinando os elementos do vinho com os elementos da comida. Isso é que a gente chama de harmonização. E aí isso vai se tornar mais interessante ou menos interessante, mas enfim, vai mudar muito porque mais percepções sensoriais, mais estímulos e percepções sensoriais vão estar acontecendo. Vai mudar muito. Esse vinho, por exemplo, ficaria horas falando sobre a harmonização com esse vinho que eu estou degustando com vocês. Aliás, é uma tomada de decisão. Posso avaliar o vinho para entender quais as melhores harmonizações possíveis poderia fazer. Vai mudando exatamente por isso. Vai colocando mais características e a gente tem mais coisas para interpretar. Boa pergunta. O professor pergunta se comer pimentas mais potentes, a capsaicina interfere nas papilas gustativas quanto à percepção dos sabores do vinho. Claro, principalmente se for antes de degustar. Né? Principalmente se for antes de degustar. Se eu como alguma coisa intensa, vai interferir muito na percepção que a gente está tendo, porque os nossos sentidos vão cansando e vai ficando mais difícil de avaliar. Precisa descansar para conseguir se recuperar, para conseguir interpretar bem as características. Tomar café forte, etc. O que acontece muitas vezes, isso é científico, tá? Quando a gente consome regularmente alguma coisa, o cérebro tende a inibir um pouco aquela sensação e prestar atenção nas outras. Por exemplo, se tu fuma regularmente, tu vai perdendo capacidade de interpretar alguns estímulos. Mas o teu cérebro, se tu começa a fumar, ele vai ter muita dificuldade de sentir aroma, sabor e tudo mais. Com o passar do tempo, o teu cérebro vai bloqueando a questão do cigarro, vai te tirando, vai perdendo a capacidade de interpretar algumas coisas, mas tu vai conseguir sentir aromas e sabores daqui a pouco dos vinhos. Para quem o pior é começar e parar. Então tô dizendo que é para ninguém fumar, tô dando um exemplo. Toma café, quando tu toma café, tu vai ficar com teus sentidos muito cansados. Agora, quando tu consegue, né, tirar um pouco aquela sensação, aquela percepção do café, teus sentidos voltam a ter a capacidade de interpretar algumas características. Então, os sentidos eles vão cansando e vão perdendo a capacidade de interpretar muitas das características. Como falou, sentir o tanino na gengiva tem a ver com a passagem do vinho em madeira. A madeira pode aportar alguns taninos, alguns componentes fenólicos para os vinhos, tá? No primeiro momento, não se preocupe com isso, se vem da madeira ou se vem do vinho, né? Ou se vem da uva, né? Então vai estar no vinho. Mas essa estrutura conforme tá sentindo, tá? Essa textura conforme tá sentindo, tá, Romulo? Isso é um tema um pouquinho mais avançado. Mas sim, pode vir da madeira, estrutura tânica, tá? Marcelo, o que interfere na percepção de acidez? O Leandro perguntou. Primeiro, o que é legal, Leandro? Você prestar atenção no que a acidez gera de sensação. Né? Eu estou falando em vários termos, né? Estou falando em estímulo, sensação e percepção. São várias etapas que a gente tem. Mas digamos que a percepção é a hora que tu toma consciência daquele estímulo. Né? O estímulo gera a sensação gera a percepção. O que é importante é você entender o que a acidez gera. Porque o que pode interferir na acidez? Vários elementos, vários pontos. O que pode interferir? Primeiro, a própria estrutura do vinho, outras características que o vinho tem, se o vinho é mais doce, se o vinho é mais alcoólico, se ele é mais tânico, se ele tem mais sabor. Vamos pensar na limonada. Tu pega a limonada, tu espreme só o limão. O limão é muito ácido. Tu toma ele, tu sente aquilo muito ácido. O que tu faz para equilibrar aquela acidez? Tu bota açúcar. Açúcar vai, de certa forma, inibir um pouco a acidez. Então, tu tá alterando um pouco a tua percepção. Isso também a gente vai pensar um pouquinho em equilíbrio aí, né? A doçura ajuda a equilibrar um pouco aquela acidez, senão ela é muito... O suco de limão é muito ácido. Isso também vai acontecer no vinho. Outros elementos vão influenciar na percepção da acidez também. A Aline falando que vinho, muitas vezes, escutando, pede comida. Isso é verdade. Né? Esse vinho, por exemplo, quando a gente fala que o vinho pede comida, Aline, é que a gente avaliou o vinho e entendeu que se tivesse determinada comida, o prazer daquele vinho seria maior. Simples assim. Esse vinho que eu tô provando, ele é um vinho que tomar ele sozinho ele é muito intenso. Agora, se eu botasse comida aqui, principalmente proteína animal, suculência, etc.,
ele é um vinho que ele ia ficar mais interessante mesmo. Isso que é o pedir comida, entre aspas, né? Legal. A Leni perguntou: que componente de estrutura pode levar um Pinot Noir equilibrado, sem sensação de álcool excessivo, a ser considerado como muito corpo, já que Pinot Noir é caracterizado como tendo corpo médio? Depende, Leni. A pergunta legal é o seguinte: eu não vou comparar Pinot Noir com um Malbecão argentino. Eu vou comparar o vinho com ele mesmo. Então, ou com outros Pinots, enfim. Um Pinot, a tendência dele ter menos corpo do que um Malbec argentino, que tem mais álcool, que tem mais tanino, tem mais elementos que vão dando corpo para aquele vinho. Agora, não precisa necessariamente o Pinot Noir ter muito corpo. Ele pode. Eu já tomei um Pinot Noir brasileiro, que era muito extraído, era muito concentrado. Eu já tomei um Pinot Noir argentino, que ele era muito encorpado. Depois eu fui ver, tipo, cara, muita cor, muito intenso. Ele tinha um corte com Malbec, botaram Malbec, deu mais estrutura para ele, é um blend. Mas não é absoluto. Agora, a tendência de Pinot é fazer vinhos mais leves, ter menos extração, ser mais delicados. Isso vai depender muito do produtor, de onde vem e tudo mais. Tem alguns Pinots chilenos, por exemplo, argentinos, que tem um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Ele vai ganhando um pouco mais de corpo, mas não necessariamente ele precisa ser um Pinot muito encorpado. Vai depender aí. Por isso que em avaliação de qualidade a gente tem um elemento que chama de tipicidade, né? Se ele remete às características da uva e do local da onde ele vem. Isso é tipicidade. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Lincoln falou aqui: ouvi dizer que o brinde surgiu justamente para lacrar o último sentido inexistente do vinho, a audição. Legal, Lincoln. Primeiro, esse comentário é bacana. Sim, claro que o brinde, a audição, é fundamental. Os nossos sentidos, eles não trabalham de forma individual. A gente está trabalhando aqui e separando um pouco as características para entender. Os nossos sentidos, eles funcionam todos ao mesmo tempo. Aliás, tem um livro que se chama Neuroenology, de um PhD, Dr. Gordon Sheffer, que é um neurocientista muito importante, na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, e que esse livro ele só tem em inglês, tá? E ele exatamente rompe a pesquisa do Dr. Gordon Sheffer, sempre se baseou na capacidade do cérebro de interpretar as características sensoriais. É o cérebro que processa. Então, quando o cérebro está recebendo um estímulo sensorial, ele não está recebendo ele está recebendo todos os estímulos sensoriais que os nossos sentidos estão captando. Então, a audição está acontecendo também. E a audição vai influenciar diretamente em muitas vezes as características, por mais que a gente não escute o vinho e tudo mais, né? Mas os sentidos eles vão trabalhar em conjunto. Aliás, bom tema para uma próxima aula. Deixa eu responder mais uma aqui. Fiquei curioso para saber quais sensações as pessoas percebem a acidez. Quais sensações as pessoas percebem a acidez? Não entendi aqui a pergunta, mas se quiser mandar depois de novo, Romulo, legal, tá? Eu respondo para você. Legal, acho que respondi quase tudo. Turma, legal então, bacana. Gostei bastante, acho que a nossa aula foi bem produtiva. Acho que a gente já conseguiu avançar bastante nessa parte gustativa. Claro que a gente tem muito que avançar na parte gustativa, né? A gente tem muito que evoluir, tem muito que praticar. Aqui é uma organização um pouco das nossas ideias, né? Da gente começar a praticar, entender um pouco mais as características, organizar um pouco mais esse entendimento da parte gustativa. Ela é super importante, a gente vai seguir praticando. A gente vai seguir estudando, a gente vai seguir desbravando e entendendo mais todas as características. Respondendo uma última pergunta que eu vi que chegou aqui da Josi, teor alcoólico muito alto é ruim no vinho. Depende, Josi, se o álcool está sobrando ou não. A gente tem vinhos fortificados que tem muito álcool. Por isso que eu falo que vinho, quando a gente avalia a parte gustativa, é o que a gente está sentindo, não o que está descrito. Eu já tomei Amarone com 17% de álcool e o álcool era equilibradíssimo. Era um vinho muito intenso com muitas outras características. Já tomei vinho com 12% de álcool, o álcool sobrava. É melhor ou é pior ter 12 ou 17? Questão de saúde é sempre o menos álcool possível, mas sensorialmente falando, não necessariamente. Porque se a gente toma cachaça com 40% de álcool, a cachaça é extremamente cansativa e alcoólica. Se a gente toma cachaça com 40% de álcool, é uma cachaça bem menos alcoólica. O teor de álcool é o mesmo. Aí vai depender de outros elementos que vão estar equilibrando essas características.
né? E aí a gente vai falar de equilíbrio, né? Que a gente chega em avaliações de qualidade. Equilíbrio é um ponto importante. Tem outros elementos para equilibrar o álcool. Não é o teor necessariamente, mas quais são esses outros elementos, ou seja, como a gente está sentindo essas características. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.